Bem-vindo ao nosso canal. Hoje trazemos mais uma história aterrorizante que vai mexer com os seus piores medos. Prepare-se para conhecer o mistério do Cão Negro, uma lenda que assombra as estradas escuras e solitárias do interior. Histórias reais de caminhoneiros e moradores locais nos levam a crer que essa criatura não é apenas uma invenção, mas uma presença sombria que ronda a noite. Então, apague as luzes, ajuste o volume e venha com a gente nessa jornada de suspense e mistério. Mas cuidado, o Cão Negro nunca esquece quem o vê. Nos arredores de uma pequena cidade do interior do Brasil, há uma estrada pouco iluminada que cruza uma antiga floresta. Essa estrada, evitada pela maioria dos moradores, é palco de uma lenda sinistra que circula entre gerações: o Cão Negro. Aqueles que cruzam o caminho dessa criatura dizem: nunca mais são os mesmos. A história começa com João, um jovem caminhoneiro que, precisando chegar a tempo para uma entrega, decidiu encarar essa estrada maldita à noite. Ao entrar na floresta, ele percebeu algo estranho no ar. O vento soprava frio e uma neblina densa começou a surgir do nada, engolindo a estrada à sua frente. Enquanto dirigia, seus faróis começaram a falhar. Primeiro, uma piscada rápida e depois, a escuridão total. O caminhão parou bruscamente. Sem sinal no celular e isolado, João decidiu descer do veículo para verificar o motor. Mas antes que pudesse sair, ouviu um rosnado profundo vindo do meio da neblina. Ele congelou. Dos arbustos, emergiu uma figura sinistra. Um cão gigantesco, com pelo negro como a noite, olhos brilhando em vermelho intenso e dentes afiados como lâminas. O coração de João acelerou. Ele já tinha ouvido falar da lenda, mas nunca acreditou que fosse real. Até agora, o cão não era apenas um animal comum. Sua presença trazia uma sensação sufocante, como se o próprio ar ao redor fosse drenado e o frio penetrava até os ossos. João sentiu uma força invisível puxando-o para fora do caminhão, mas ele se segurou no volante com todas as suas forças. O cão circundava o veículo, seus passos ecoando como trovões, e seu rosnado parecia vir de todas as direções. De repente, o rádio do caminhão ligou sozinho. Entre estática e chiados, uma voz distorcida sussurrava: "Ele sempre volta! Ele sempre volta para buscar!" João sabia que algo terrível estava para acontecer. Ele tentou ligar o motor do caminhão, desesperado, mas nada funcionava. A neblina começou a se mover, como se tivesse vida própria, cercando o veículo, e o cão começou a arranhar a lataria, como se estivesse brincando com sua presa antes do ataque final. Num último esforço, João apertou o botão da buzina com força. O som estridente cortou o ar, e por um breve momento, o cão recuou, desaparecendo na neblina. Mas o alívio durou pouco. Quando João pensou que estava salvo, ele olhou pelo retrovisor e viu o cão parado na estrada, o encarando, esperando. Ele tentou novamente ligar o caminhão, e dessa vez, o motor finalmente roncou. Sem pensar duas vezes, João acelerou, fugindo o mais rápido que podia. Mas a sensação de ser observado nunca o deixou. Mesmo depois de escapar da floresta, ele sabia que não estava sozinho. Dias depois, ao relatar sua experiência aos colegas, João descobriu algo ainda mais perturbador. Ele não era o único a ter visto o Cão Negro. Outros caminhoneiros, agricultores e moradores da região contavam histórias semelhantes. Alguns diziam que o cão era um espírito vingativo, condenado a vagar pela estrada, buscando almas perdidas. Outros acreditavam que ele era o guardião de algo muito pior, uma força sombria que habitava aquela floresta. Uma coisa era certa: ninguém que cruzava o caminho do Cão Negro saía ileso. Todos carregavam a marca do terror em seus olhos, e alguns nunca mais voltaram.
Hoje a estrada permanece aberta, mas poucos têm a coragem de atravessá-la à noite, e aqueles que o fazem rezam para nunca encontrar os olhos vermelhos e penetrantes do cão negro, porque uma vez que ele te vê, ele nunca mais te esquece. João pensou que tinha escapado. As semanas se passaram, e embora ele ainda tivesse pesadelos com o cão negro, acreditava que o pior já havia ficado para trás. Porém, ele estava enganado. Numa noite, enquanto descansava em casa após uma longa viagem, João ouviu um barulho estranho vindo do lado de fora de sua janela. Era um som sutil, quase imperceptível, como o arranhar de unhas contra madeira. Ele tentou ignorar, mas o som persistia, ficando mais alto e mais perto. O coração de João acelerou. Uma sensação familiar de medo tomou conta dele. Levantando-se devagar, ele se aproximou da janela, hesitante. Quando afastou a cortina, não viu nada, apenas a escuridão da noite. Suspirando aliviado, pensou que talvez estivesse paranoico, que tudo aquilo fosse fruto de sua mente ainda assustada pela experiência na estrada. Fechou a cortina e se virou, mas naquele instante, ouviu novamente. Um rosnado, grave, intenso e muito próximo. Seu corpo congelou. Era o mesmo rosnado que ele ouviu naquela noite, na estrada maldita. Com a respiração presa, João abriu a porta de casa e olhou para o quintal. A neblina, a mesma neblina densa que cercou seu caminhão naquela noite, agora cobria a entrada de sua casa. Seu sangue gelou ao perceber uma sombra se movendo lentamente entre a bruma. O cão negro estava lá. Seus olhos vermelhos o observavam fixamente, brilhando no meio da escuridão. João sentiu a pressão aumentar em seu peito. O ar parecia sumir e o pavor crescia, invadindo cada parte do seu ser. Ele correu para dentro e trancou a porta, tentando se acalmar, mas o rosnado ecoava dentro de sua cabeça. O som estava mais alto, mais próximo, e os arranhões começaram novamente, agora na porta. João recuou até o centro da sala, agarrando o telefone com mãos trêmulas. Tentou ligar para a polícia, mas o sinal estava morto. O arranhar na porta ficou mais forte. A madeira tremia, como se a criatura estivesse prestes a invadir. João se lembrou do que ouviu no rádio naquela noite. Ele sempre volta para buscar. O que o cão negro queria? Sua alma? Sua vida? Desesperado, João procurou qualquer coisa para se defender, mas tudo parecia inútil. O rosnado agora vinha de todos os lados. Parecia que o cão negro estava dentro da casa, embora a porta ainda estivesse intacta. Ele ouvia passos pesados ao redor dele e sentia uma presença, algo maligno e implacável. De repente, as luzes piscaram. João ficou paralisado no meio da sala, cercado pela escuridão. O som da respiração pesada do cão enchia o ambiente, e ele sabia que não estava mais sozinho. Seu corpo estava frio, o suor escorria por sua testa, e sua mente gritava de pavor. Um silêncio tomou conta da casa, e então, nada. João respirou fundo, tentando acalmar-se. O rosnado parou, os arranhões desapareceram. Ele deu um passo hesitante em direção à porta, quase acreditando que aquilo havia terminado. Mas, antes que pudesse chegar, uma voz baixa e gélida ecoou atrás dele. Você achou que podia escapar, mas ele nunca te esquece. João virou-se lentamente, o medo pulsando em cada fibra do seu corpo. E lá estava ele, no canto escuro da sala. O cão negro, enorme, sinistro, seus olhos brilhando com um ódio antigo, uma boca cheia de dentes afiados à mostra. A criatura avançou, rápida e silenciosa. João mal teve tempo de gritar antes que tudo escurecesse. Na manhã seguinte, a polícia foi chamada por vizinhos que ouviram gritos durante a madrugada. Ao entrar na casa de João, encontraram o lugar vazio, exceto por arranhões profundos na porta e marcas de patas no chão. Não havia sinais de João em lugar algum. Ele simplesmente desapareceu. Alguns dizem que o cão negro finalmente o levou. Outros acreditam que sua alma agora está presa,
vagando pelas estradas, buscando vingança. Mas uma coisa é certa: o cão negro nunca esquece suas vítimas. E você? A pergunta ecoava na mente dos moradores da cidade. As semanas após o desaparecimento de João foram marcadas por uma tensão crescente. Ninguém mais ousava falar sobre o cão negro em voz alta, mas o medo estava presente nos olhares desconfiados e nas conversas sussurradas. O clima era pesado, como se algo sombrio estivesse à espreita, esperando o momento certo para atacar. Então, estranhas ocorrências começaram a se multiplicar. Caminhoneiros relatavam que, ao cruzarem aquela estrada à noite, sentiam como se estivessem sendo seguidos por olhos invisíveis. Alguns diziam ter visto uma sombra enorme acompanhando seus veículos à distância, enquanto outros ouviam rosnados e arranhões misteriosos nas portas de suas cabines. O ar ficava gélido e a neblina, sempre presente, parecia ter uma vida própria. Um dos relatos mais perturbadores veio de Mariana, uma jovem que trabalhava no posto de gasolina próximo à estrada. Ela estava fechando o posto tarde da noite quando ouviu o som de passos pesados no asfalto, como se algo grande estivesse se aproximando. Ao olhar para fora, viu um vulto escuro entre as árvores, uma forma indistinta, mas com olhos que brilhavam no escuro, exatamente como os descritos por João. Aterrorizada, ela se trancou no banheiro do posto e ficou lá até o amanhecer. Quando finalmente saiu, encontrou marcas de patas enormes ao redor da porta. Ela sabia o que aquilo significava. O cão negro a tinha visto. A partir daquele dia, Mariana começou a notar coisas estranhas. Objetos em sua casa se moviam sozinhos, como se fossem arrastados por uma força invisível. Seus animais de estimação, normalmente tranquilos, ficavam agitados à noite, rosnando para cantos vazios da sala. E os pesadelos? Sempre o mesmo sonho. O cão negro, parado na estrada, esperando por ela. Desesperada, ela tentou procurar ajuda. Foi até a igreja da cidade, onde o padre, um homem já de idade avançada, a ouviu em silêncio. Quando ela terminou de contar sua história, o padre apenas fez o sinal da cruz e, com uma voz grave e cansada, disse: "Não há como fugir dele, minha filha. O cão negro não perdoa aqueles que ele marca." Com essas palavras, Mariana sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. A sensação de ser vigiada só aumentava com o passar dos dias. Ela começou a evitar dirigir à noite e, sempre que precisava passar pela estrada, rezava para que a neblina não surgisse. Mas, como João havia descoberto, não havia como escapar. Numa noite particularmente fria, Mariana teve um pesadelo mais vívido do que todos os outros. Ela estava na estrada, sozinha, e ao longe, os olhos vermelhos do cão brilhavam na escuridão. Ele não avançava, não rosnava, apenas a observava, como se estivesse aguardando. Ela acordou suando frio, com a sensação de que algo estava errado. Levantou-se da cama e foi até a janela. Ao abrir as cortinas, sentiu o sangue gelar. A neblina estava lá, rastejando pelo chão, cobrindo sua rua. E no meio dela, duas luzes vermelhas brilhavam no escuro, observando-a atentamente. O cão negro havia vindo buscá-la. Mariana deu um passo para trás, mas sabia que não havia para onde correr. O padre estava certo. Uma vez marcado, você não escapa. Os arranhões começaram na porta de sua casa, seguidos de rosnados baixos e ameaçadores. O pavor tomou conta de seu corpo, e a única coisa que ela conseguia fazer era esperar. Esperar pelo inevitável. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. De repente, tudo ficou quieto. Ela fechou os olhos, esperando o pior. Mas, ao abrir novamente, a neblina havia sumido. As luzes vermelhas desapareceram. Era como se nada tivesse acontecido. Porém, Mariana sabia que não estava segura. O cão negro estava apenas brincando com ela, assim como fez com João e tantos outros antes dele. Ela estava sendo caçada, e o pior ainda estava por vir. Desde aquela noite, ninguém mais viu Mariana. Sua casa foi encontrada com a porta entreaberta,
e dentro, marcas profundas de arranhões cobriam as paredes. Os moradores dizem que, em noites de neblina, é possível ouvir seus gritos ecoando pela estrada, acompanhados pelo som de patas pesadas e rosnados vindos da escuridão. O cão negro nunca esquece, e ele sempre volta. Agora, a pergunta que resta é: será que ele já te viu? As histórias sobre o cão negro continuam a assombrar a cidade. Muitos desaparecimentos inexplicáveis, marcas de patas e rosnados à noite deixam todos em alerta, mas ninguém tem coragem de falar sobre isso. Aqueles que ousam contar suas experiências têm uma coisa em comum: a certeza de que, uma vez marcado, não há escapatória. O cão negro nunca esquece, e ele está sempre à espreita, esperando por sua próxima vítima. Agora, antes de dormir, olhe bem ao redor. Feche bem as portas e janelas, porque, quem sabe, ele já te viu. Se você gostou dessa história e quer continuar acompanhando relatos aterrorizantes como este, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu comentário e dúvida, curta e compartilhe este vídeo. Não perca nossos próximos conteúdos. Escolha uma das duas opções na tela para continuar maratonando. Nos vemos no próximo vídeo.